Vamos lá então para a nossa aula de ciências. Muito bem, muitas coisas legais para aprendermos hoje, né, Prof. Kelly? Isso mesmo. E eu fui lá na nossa sala e trouxe o globo que vocês pintaram. A prof não esqueceu dele não. E quando a gente voltar, a gente vai terminá-lo, combinado? Nós vamos estudar em ciências sobre o nosso planeta Terra. Você sabia que o nosso planeta é muito importante, é muito especial? Sabe por quê? Eu acho que você sabe que existem outros planetas no nosso sistema solar. Mas o único que é especial é o nosso. Sabe por quê? Porque aqui existe vida. O planeta Terra é o único planeta do nosso sistema solar em que existem seres vivos. E para que isso aconteça, algumas coisinhas muito especiais precisam acontecer. Verdade. Prof. Simone, nos outros planetas, será que a gente encontra o mesmo potencial aqui da nossa Terra? Não, Não. não. Aqui na nossa Terra, a gente precisa de algumas coisas para que a gente possa sobreviver. A gente precisa de ar, oxigênio, respira bem fundo aí. Nos outros planetas nós temos oxigênio, nós temos ar para respirar? Não? Não. Não. De que mais a gente precisa? Bom, para comer, a gente precisa de algo que venha da Terra! Muito bem, No da nosso terra. planeta tem terra, a parte seca, onde nós vivemos, onde nós plantamos, onde nós moramos. E nos outros planetas do nosso sistema solar, será que lá tem terra? Olha, em alguns até tem, mas não é a mesma característica do nosso planeta. É verdade. Não tem os nutrientes, não tem as minhoquinhas, não tem os bichinhos que fazem toda a diferença lá na Terra para produzir os alimentos que a gente precisa, por exemplo. Então olha só, aqui no nosso planeta nós temos ar, nós temos terra e nós temos outra coisa que é muito importante. E que é composta pela maior parte do nosso planeta. Nós temos a água. Isso Água. mesmo. O nosso planeta, bem que poderia se chamar planeta água, porque a maior parte dele é composta de água. Mas como nós seres humanos não moramos na água, o nome dele é terra mesmo. Então, nós precisamos de ar, de terra, de água. O que mais a gente precisa para poder ter vida aqui no nosso planeta? Bom, a gente falou que precisa da terra para plantar, certo? Para nos alimentarmos de alimentos saudáveis, né, gente? Lógico que tem aqueles da indústria, mas não é o melhor para a nossa saúde. Mas para a construção de casas, de prédios, a gente precisa de uma estrutura que dê consistência, que fique mais sólido. Sabe quando a mamãe mexe aquela massa para fazer o bolo? Se ela não colocar trigo, fica uma água. O que ela coloca? O trigo e ele vira uma consistência mais firme, que é o que vai fazer o bolo assar e ficar bem gostoso e vai sustentar. Então, para sustentar a nossa barriguinha, o bolo, a torta, precisa ter trigo. E para sustentar a estrutura de uma casa e de um prédio, o que precisa ter? Só a terra, a água é suficiente? Pensa aí. Tem algum papai que trabalha nessa área, que é engenheiro, ou que é pedreiro, ou que também já trabalhou ou trabalha como servente, auxiliar do pedreiro? Essas profissões são muito importantes. Sim, é elas que estudam toda essa parte da estrutura para termos a nossa casa, o prédio da nossa escola, por exemplo. Pensa aí. Elementos da natureza. A água nós já falamos, a terra também. Lá na praia, o que tem lá na praia? Que não é a água, que não é o ar, que é elemento da natureza?
E que eu tenho certeza que vocês gostam de brincar com pazinha, com baldinho. Ah, já lembraram, prof? É a areia, muito bem. E quando você brinca lá no mar, que tem a areia, você não coloca a água para dar consistência e fazer castelos? E você molda com a sua mão? Só que daí se vem água do mar, o que acontece, prof? Ela desmancha. Ela desmancha. Então a gente precisa de mais uma estrutura aí de repente. Uhum. O que será que é? As rochas? Será, prof? Sim, as pedras. As pedras? Olha só, aqui temos o exemplo de rochas, que são as pedras, a areia, a terra e a água. Elementos naturais que só o nosso planeta tem. Exatamente. Então, agora que você já sabe que esses elementos são muito importantes e são os únicos que fazem com que exista vida, nós vamos estudar mais profundamente. Nós vamos estudar sobre o ar, nós vamos estudar sobre a água e nós vamos estudar sobre a terra. O primeiro dessa semana é a terra. Você sabia que a terra é composta por várias partes e alguns elementos são diferentes uns dos outros? Por exemplo, se eu for na praia, como a prof. Simone comentou, a terra que vai ter lá na praia é parecida com a terra lá do jardim de casa? Não, né? A terra que a gente tem na praia é composta por areia. E a terra que a gente tem lá no jardim é composta por vários nutrientes, por materiais orgânicos. E cada uma delas é diferente uma da outra. Além da areia, da terra, existem outros componentes, como a terra de argila, como a terra rochosa. Mas, prof, é tudo terra? Sim, tudo faz parte da parte seca do nosso planeta. Cada uma tem as suas características e a sua importância. Lá na praia, por exemplo, é muito difícil você conseguir plantar, ter lá a sua plantação de cebolinha, de salsinha. Você tem que comprar esse material, porque a terra lá da praia, ela não fornece os nutrientes necessários. Ou você produz em casa, ou você compra. Vai lá, compra o adubo, compra a terra e prepara. Mas mesmo assim, não vem com muita qualidade, é difícil. A minha mãe mora lá, prof, e ela tem o cantinho dela, ela tem pé de maracujá, de limão, de couve, de cebolinha, salsinha, mas assim, às vezes está bem lindo, mas às vezes também ela planta e replanta, porque falta nutrientes importantes. Já aqui em Joinville, é mais fácil de produzir isso. A nossa terra, lá do quintal, quem aí tem horta em casa? Às vezes o papai e a mamãe compram adubo, né? Para dar uma fortalecida na terra. Mas às vezes tem quintal que já tem esse nutriente necessário. Exatamente. Quando a gente está pensando, então, nos nutrientes, nos componentes da terra, a gente precisa entender para que serve a terra. Tem lugar que a gente usa a terra para plantar, tem lugar que a gente usa a terra para construção, tem lugar que a gente usa a terra para tirar nutrientes. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia, prof. Simone, que os metais vêm da terra? O ferro, o ouro, o cobre, isso mesmo. Todos eles também fazem parte dos componentes da nossa terra. Por isso, a gente precisa cuidar muito bem do nosso planeta e da nossa terra. Verdade. Sabe, prof, e falando em cuidar e falando em nutrientes, vamos dar só uma pincelada para eles. O que é esses nutrientes? Os nutrientes, e a gente já fala então da preservação, que eles podem estar fazendo isso em casa. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. O que são os nutrientes da terra que nós produzimos? Deus é muito sábio mesmo, porque olha só, Ele nos deu a terra fértil para plantar, certo? Só que Ele já deu a terra com as frutas, as verduras, os legumes. E o mais legal é que a gente come a banana, come a laranja, come a couve, o alface,
O arroz, o feijão, o milho, a mandioca. E o que a gente não come, que é a casca dos alimentos ou a sobra deles, volta para a terra e se transforma em nutrientes. Para continuar ajudando a terra a ser forte e produzir mais alimento. Então, os nutrientes é os próprios resíduos dos alimentos que a gente come. Mas, se acontecer uma coisa, afeta todo o sistema que Deus criou pra gente do planeta Terra. Sabe o que é que acontece? Se eu misturar o lixo orgânico, que é os resíduos de alimento, junto com os materiais recicláveis, plástico, papel, metal ou vidro, não vai acontecer essa separação de nutrientes. Por quê? As pessoas que trabalham lá na coleta seletiva, nem sempre elas vão conseguir separar, porque às vezes aquilo já está mal cheiroso, não dá para mexer, até porque afeta a questão de saúde, né, prof? É verdade. Então, nós em casa precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ter a consciência de preservação ao meio ambiente. Então, lixo orgânico, resíduos de comida, precisam ser jogados separados do lixo reciclável. Combinado? Ah, e uma dica muito importante. Dá trabalho? Dá, mas é para o melhor da nossa vida, para o nosso futuro e de todos que vivem no nosso planeta. Sabe a caixinha de leite, a caixinha de extrato de tomate e assim por diante, as embalagens que sujam? Quando a gente usa, fica resíduos. É importante enxaguar também, né, Prof. Kelly, antes de jogar. Porque pensa, as pessoas que estão trabalhando nesse processo tão importante do cuidado do meio ambiente, elas vão lá pegar aquele material para levar para a reciclagem. Mas se tiver sujo, já está contaminado, elas podem ficar doentes. Então, nós precisamos compartilhar vida, né? E fazer a nossa parte, cumprindo a nossa missão. Uau! Lembramos dos nossos valores aqui, ó. Isso mesmo. Compartilhar vida e fazer a nossa missão, a nossa parte. Então, cuidado aí, ó, caprichando nos resíduos separados de lixo aí na sua casa. Muito bem. Agora que você já sabe os cuidados que a gente tem que ter com a nossa terra, você precisa entender que a terra é uma parte seca separada da parte molhada, da parte que a gente conhece como rios, lagos, praia. E essa parte também é muito importante. Nós vamos estudá-la um pouquinho mais pra frente. Nós temos duas atividades para vocês. Uma é do nosso livro, onde você vai pintar caracterizando a parte seca. Agora que você já sabe que toda a parte seca, a parte da terra, das plantas, dos nutrientes, você vai pintar ali no desenho a parte onde está a terra. Isso mesmo, na página 78, né, Prof? Exato. O restante do desenho você vai caprichar e vai pintar bem colorido. Quero ver quem vai ter o desenho mais bonito, porque é um desenho bem legal. A segunda parte da atividade é pensando na nossa conservação. Como assim, prof? Exatamente. Você precisa pensar em uma mensagem de conservação. O que é que eu posso fazer para ajudar a cuidar do planeta? Pensa aí o que você pode fazer para cuidar do nosso planeta e você vai construir um cartaz bem bonito com essa frase. No cartaz, você pode decorá-lo com alguma imagem utilizando os componentes da natureza. Aí na sua casa tem folha seca, tem flores, graveto, areia, pedrinha. Que mais? Você vai pensar no que você tem de componentes da natureza para decorar esse cartaz para ele ficar bem legal, bem bonito. Ai, prof, aonde que eu vou fazer o cartaz? Você pode escolher uma folha sulfite ou um pedaço de cartolina. Às vezes a gente usa uma caixa e pode tirar um pedaço da caixa para montar esse cartaz também. Tem que usar a criatividade e usar o maior número de materiais recicláveis para montar esse cartaz. Assim, além de fazer o trabalho, você já vai estar colaborando para a preservação do nosso planeta. Combinado? Isso mesmo. Se não ficou muito claro, eu vou dar uma dica para eles, Prof. Kelly. Ó, nós temos o exemplo aqui do nosso
mundo, o mapa mundi. De repente, você pode usar essa imagem decorando com os elementos naturais. O que representa o nosso mundo também? Temos a nossa bandeira, né, prof? É verdade. Pode usar a imagem da bandeira também decorada com esses elementos. Ou a sua criatividade em ação. Pensa lá, eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho bem bonito. Prof, mas essa atividade, ela requer tempo, porque precisa ficar bem caprichado, Sim, vai estar sendo com avaliado, né? Então, a gente não quer que vocês façam nada assim, correndo para entregar hoje, enviar foto hoje. Não. Prof, quando que eles podem estar entregando essa tarefa pra gente? Deixa eu pensar. Hoje é segunda. Acho que quarta-feira, no final de quarta-feira, dá para entregar. Então, olha lá, vocês têm segunda, terça e quarta. Quantos dias? 3 dias. Um dia para pensar, outro dia para começar a elaborar e no outro você pode finalizar, para fazer bem caprichado. Exatamente. Lembrando de uma coisa aqui que a prof não falou ainda, sobre os cuidados com o nosso solo, em relação à preservação das plantas. Sabia que quando a gente tira todas as plantas de cima da terra, ela fica desprotegida e aí o sol e a chuva podem estragar o nosso solo? É verdade. A prof vai deixar para você um vídeo com uma experiência dos cuidados que a gente tem que ter com o ambiente em cima da terra. Quando a nossa terra está sem nenhuma planta, ela reage de um jeito. Quando o nosso solo é arenoso, cheio de areia, reage de outro jeito. E quando ele tem pedras ou argila, também é diferente. Tudo isso você vai ver no vídeo que a gente vai colocar aqui para você. Exatamente. Gostaram? Espero que vocês tenham aprendido tudo sobre o nosso planeta e estejam muito curiosos para aprender muito mais. A gente tem bastante coisa para contar. Até daqui a pouco. Beijo. Tchauzinho. Conservar o solo. Para começar, vamos visitar a fazenda do Seu Vicente e aprender mais sobre as boas práticas agropecuárias. Seu Vicente se preocupa muito com o solo da sua propriedade, pois, como ele mesmo diz, é da terra que retira o sustento da minha família. Seu Vicente já teve problemas no passado. Quando ele comprou a propriedade, havia várias vossorocas, aqueles buracos grandes causados por erosão. O proprietário anterior havia cortado as árvores e deixado o solo sem vegetação. Veio a chuva forte e lavou a terra, e aos poucos os buracos apareceram. Quando tem erosão no terreno, muita gente deixa para lá e desmata novas áreas, mas Seu Vicente não fez isso. Ele agiu e recuperou as áreas degradadas, plantando mudas que cresceram e formaram uma nova cobertura vegetal. Hoje, ele se orgulha e mostra para todo mundo a área recuperada, que se transformou num pasto com muitas árvores que dão sombra para o gado. Tem até um balanço para o Paulinho, filho do Vicente e da Sônia, que adora brincar lá. A erosão causa prejuízos ao produtor rural, porque o solo fica mais pobre e as plantações mais vulneráveis ao ataque de pragas. Com isso, a produtividade diminui, o produtor deixa de ganhar dinheiro e perde qualidade de vida. O problema ainda se estende. O solo, carregado pelas chuvas, vai se acumulando no fundo dos rios e dos córregos. Como consequência, esses cursos d'água suportam menos água e acabam transbordando, causando enchentes. O processo de acúmulo de terra e outros detritos nos leitos dos corpos d'água é chamado de assoreamento. Mas tem solução para a situação? Solução sim, mas o melhor mesmo é a prevenção. Para não ocorrer a erosão no solo da propriedade, o agricultor e o pecuarista devem adotar algumas técnicas, assim como fez Seu Vicente. Fazer o plantio direto, com a terra protegida pelas palhas e cascas das plantações anteriores, nunca deixando o solo totalmente exposto. Plantar em curva de nível, impedindo que a água escorra com velocidade, carregando terra e os nutrientes do solo. Essa técnica deve ser utilizada em terrenos íngremes. Fazer a rotação de culturas, pois mudar os tipos de cultivos ao longo do ano favorece o aumento de matéria orgânica. O solo fica mais estável, porque a terra não fica rala, a água não passa correndo e as raízes ficam mais firmes. Há ainda uma atitude essencial para a prevenção da erosão: a preservação da vegetação natural. As áreas de cerrado e floresta evitam o desgaste do solo e impedem que grande quantidade de terra chegue aos cursos d'água.